E no vídeo de hoje eu quero te falar como que o empresário do Matias Rojas ofereceu ele para diversos clubes do futebol brasileiro. E eu quero te falar como é que tá essa briga com esses clubes perante o Internacional que quer contratar esse jogador para uma possibilidade de reposição à saída do Maurício, que pode deixar o Colorado a partir da metade da temporada. E além disso, quero explicar para ti até como ele resolveu um clássico muito importante da Argentina entre Racing e Independiente de Avejaneda. Além disso, também nessa segunda-feira, o Internacional que se reapresenta no CT Parque Gigante e faz a sua última atividade antes do jogo contra a equipe do Metropolitanos, ou a sua única, mas também última. O Inter que joga na próxima terça-feira, ou amanhã, às 7 horas da noite contra a equipe venezuelana que vem de Vitória, dentro do campeonato venezuelano. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo hoje eu quero te trazer mais atualizações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar exatamente aqui falando na representação que ocorre no dia de hoje do Internacional, focado para o jogo de amanhã às 7 horas da noite pela segunda rodada da Conmebol Libertadores contra a equipe do Metropolitanos. O time mais fraco do grupo nesse momento, o Inter que joga em casa, tem tudo para ganhar esse jogo e chegar a 4 pontos dentro da competição e já começar, a encaminhar a sua classificação. O Inter que dentro dessa primeira fase de Libertadores que a gente fala, que são os primeiros 3 jogos, o Inter tem 2 jogos em casa, que é agora contra o Metropolitanos e depois contra o Nacional do Uruguai, e precisa confirmar pelo menos essa primeira fase. O Inter já pontuou na primeira rodada, 1 ponto, e precisa agora conseguir as 2 vitórias dentro de casa para chegar a 7 pontos e ficar numa situação um pouco mais tranquila para a segunda fase, onde o Inter tem 2 jogos fora de casa, um na Venezuela e o outro, por exemplo, no Uruguai, e só na última rodada o Inter termina no estádio Beira-Rio, que daí é contra a equipe do Independiente Medellín. Os problemas que o técnico Mano Menezes vai ter para esse jogo são alguns. O primeiro que a gente não sabe ainda é do retorno do Gabriel Mercado, porque o técnico Mano Menezes disse na última entrevista coletiva, no empate por Fortaleza no Campeonato Brasileiro, chegou a falar no Luiz Adriano, chegou a falar no Kehler, mas não falou, por exemplo, numa possibilidade de volta do Gabriel Mercado. Então a gente não sabe realmente se ele vai estar à disposição ou não. Fabrício Bustos vai seguir fora desse jogo. Mário Fernandes estava fazendo um processo de retreinamento, a princípio pode ser que esteja à disposição, não sei se como titular, mas pode ser que esteja à disposição por pelo menos entrar no segundo tempo. O caso do Maurício, esse já deve estar à disposição. A direção do Inter, a comissão técnica, estava trabalhando esse jogador, o departamento médico também estava trabalhando para esse jogador ter condições de jogo agora para o jogo contra a equipe do Metropolitanos. Então agora ele deve estar à disposição, a sua lesão no quadril já estava curada e o Inter só estava tentando esperando ele chegar 100% fisicamente para poder fazer ele voltar aos gramados. Tendência que nesse jogo contra o Metropolitanos, o Maurício já comece a ganhar alguma minutagem, deve começar a iniciar no banco de reservas. O Inter, o Mano Menezes, que deve optar novamente pela colocação de 3 atacantes, até porque é um jogo mais fácil e por isso precisa até mesmo fazer saldo de gol e já começar o jogo pelo menos numa situação mais confortável, ganhando a partida. Começando ali com 1-2-0, já para ficar com uma partida um pouco mais encaminhada. Além disso, os novos reforços do Internacional, a gente sabe que Charles Arangues ainda não está pronto, mas o caso do Gustavo Campanharo está inscrito na Libertadores, a gente já tinha visto na inscrição do Internacional. O caso do Gabriel Barros, do Jean Dias e também do Rômulo, a gente sabe que o Inter escreveu alguns desses jogadores para a lista de boa-fé da Conmebol, mas o Inter não divulgou qual exatamente desses jogadores estão inscritos mesmo para a Libertadores, tá? A gente não sabe se o Rômulo, o Gabriel Barros e o Jean Dias, os 3 estão inscritos, ou se tem algum desses jogadores que ficou de fora dessa primeira fase de competição, tá? Essa informação a gente ainda não conseguiu confirmar, estou esperando uma resposta da assessoria do Inter para esclarecer essa dúvida para vocês. Acredito que hoje no vídeo à tarde eu já consigo te trazer essa resposta, tá bom? Então, tentando esboçar um time que o Mano deve mandar a campo, a gente já sabe que o Kehler vai voltar ao gol, assim como disse o Mano. Na lateral direita a gente não sabe se o Mário Fernandes vai estar à disposição, por isso o Igor Gomes. Aí a dupla de zaga com Vitão, Rodrigo Moledo e na lateral esquerdo René. O meio de campo, a tendência que continue mesmo, com Gabriel Baralhos e Johnny, Alan Patrick,
Wanderson, Pedro Henrique e o Luiz Adriano, que deve voltar ao time titular, também de acordo com o Mano Menezes. Quanto a Wanderson e Pedro Henrique, né, dois jogadores que saíram sentindo dores no jogo contra o Fortaleza, tá? Wanderson saiu apenas com câimbras, não tem absolutamente nada. O Pedro Henrique está sendo tratado um pouco mais de perto, foi feito um exame de imagem para saber como é que tá o jogador, mas a tendência também é que ele vá a campo contra a equipe do Metropolitanos. Caso não vá a campo, Maurício, né, que já deve voltar aí sim ao time titular. Uma coisa que é muito importante eu falar para vocês nesse momento, né, o Internacional que para esse jogo, né, conta já basicamente com algumas informações a mais, porque basicamente muitos atletas não vão estar à disposição e a equipe do Metropolitanos vem de vitória, 3 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Venezuelano. Venceu o Estudiantes de Mérida fora de casa nessa última rodada do Venezuelano por 2-0, e depois dessas 3 vitórias consecutivas, o time que estava na vice-lanterna na competição agora já está em 6º lugar com 9 jogos. Então eles estão tentando ali fazer um campeonato ali de recuperação, né? Eles jogaram nessa última sexta-feira, estão bem mais descansados com o Internacional, apesar que a viagem deles vai ser desgastante, né? Eles vão ter que vir da Venezuela para Porto Alegre, né? Vai ser uma viagem bem desgastante por parte deles, e pelo menos a gente espera, né, que esse time aí não dê tantos perigos ao Internacional, ou que o Internacional não ofereça muitas preocupações, né, muitas aberturas para esse time acabar chegando no gol do Kehler. Além disso, também eu quero trazer informações agora sobre Matias Rojas, jogador paraguaio de 27 anos do Racing, jogador que nesse final de semana teve um clássico com o Independiente Avejaneira. Todo mundo sabe que Racing Independiente é um dos maiores clássicos aqui da América Latina, um Independiente que está mal no Campeonato Argentino, inclusive com possibilidade de ser rebaixado, e o Racing que venceu a equipe do Independiente no gol, inclusive, do Matias Rojas, né? Graças ao Matias Rojas que o Racing vence esse jogo e complica ainda mais a situação do Independiente, né? Que está cada vez mais perto, né, de uma possibilidade de rebaixamento. E o Matias Rojas, como vencendo os principais jogadores por lá, começa a demonstrar cada vez mais interesse, e o empresário dele acabou oferecendo ele para diversos clubes aqui do futebol brasileiro, como Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e até mesmo Flamengo. Além, obviamente, dos clubes que a gente já sabe que estão interessados no Rojas, né? Que é no caso do Botafogo, o Vasco e também o próprio Internacional. O Inter segue tentando esse jogador, já topa pagar o que o jogador quer e a partir de agora está apresentando um projeto para o jogador para saber se o atleta teria um interesse em vir para o Colorado. A gente sabe que da Argentina para aqui para o Rio Grande do Sul seria algo interessante para ele, não mudaria tanto de rumo, né? Não teria aquela viagem tão longa, por exemplo, aquela mudança de áreas tão pesada, como por exemplo lá São Paulo para o Rio de Janeiro, mas ficaria aqui perto da Argentina. A gente sabe que o jogador também é paraguaio, mas, né, tem a sua família nesse momento localizada na Argentina. O Internacional segue tentando essas negociações e o próprio presidente Alessandro Barcelos, na partida pós-jogo contra o Fortaleza, confirmou que o Inter não descarta a possibilidade de trazer mais jogadores para o pré-contrato nessa metade da temporada. As palavras do presidente foram exatamente as seguintes: olha, não podemos descartar jogadores para o pré-contrato. Então, além do próprio Ener Valencia, que já tem pré-contrato assinado com o Internacional, não se dá a descartar também a possibilidade do próprio Matias Rojas, que também viria para o pré-contrato. Mas, daqui a pouco, até outros jogadores, além do próprio paraguaio e também do próprio equatoriano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações junto ao Internacional. Valeu, falou e fui!